CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, conectado com a gente para essa conversa e para o cafezinho. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia também ao nosso querido Felipe Pereira e os nossos ouvintes. Tudo bem por aí? Muito bom dia. Tudo certo, Bruno. A gente sempre acompanhando aí a situação dos municípios, né, das melhorias que são necessárias, né, do sufoco ou dos desconfortos também que os moradores enfrentam, como aí na reportagem que a Aline trouxe, porque isso embasa também os planos de governo de muitos candidatos, né, para as eleições desse ano. E olha que tem que ficar de olho, hein, Sandra? As pessoas não prestam atenção em plano de governo, até por isso muitos dos candidatos relativizam a importância desse papel, sobem qualquer coisa muitas das vezes ali, e olha que até desafio vocês aí, queridos ouvintes que estão do outro lado, né? Felipe Pereira, que gosta de curiosidades e excentricidades também, a dar uma olhada nos planos de governo para ver o quanto tem propostas ali que fazem sentido e outras que, às vezes, com todo respeito, ligam nada a lugar nenhum, né? Pior que eu tô Então é importante fazendo que a gente isso. A faça. gente, inclusive, está fazendo esse monitoramento dos planos de governo, porque a partir da semana que vem a gente tem aquela rodada de entrevistas com os candidatos das prefeituras aqui da nossa região, né, de 5 cidades da nossa região, e é curioso, né, porque não tem um padrão, né, cada um põe ali da forma que entende, né? Alguns com artes, com imagem, outros um texto bem simples, corrido, alguns com muitas páginas, outros com uma página, né, escrita ali em relação às propostas, e é curioso, e vale a pena mesmo, viu, Bruno? Porque ali tem coisas assim que parece que vão revolucionar a cidade, né? A gente sempre buscando entender de que forma. E em época de inteligência artificial, né, é preciso ver se também não tem muito plano ChatGPT, né? Acho que essa que é a questão e outras tantas, né? Eu já Falei de uma das percebi inteligências isso. artificiais e outras tantas, né? Porque as soluções, quando elas são também demasiadamente genéricas, elas mostram que não há, por vezes, um conhecimento, não há ainda uma sagacidade maior sobre como lidar com o problema. Agora, perceba, plano de governo é uma coisa que, assim, precisa fazer sentido no todo o desenho, né? Porque isso vai ilustrar de alguma forma o nível de conhecimento das pessoas, daqueles que estão se colocando na condição de candidatos, a respeito de que tipos de estratégias traçar. É óbvio que o plano de governo ele não pode ser uma peça enrijecida, né? E isso precisa ficar bem claro para o eleitor. A ponto de lá na frente, de repente, ter algo que não foi feito do plano e a pessoa fala, nossa, mas estava no plano e não saiu no papel. Aí é por isso que a gente precisa acompanhar o cotidiano da política, até para entender o quanto, por exemplo, o legislativo vai transformar essas prioridades, o quanto as novas condições vão se impor, vão às vezes alterar determinadas prioridades. As questões orçamentárias são centrais, porque eu venho chamando a atenção sobre isso, né, querido ouvinte? Você tem cada vez uma necessidade maior de entregar políticas de serviços públicos frente a um orçamento que ele é mais apertado para novos investimentos, né? Então é preciso ter criatividade de algum modo para tentar fazer mais com menos. Mas o plano, ele tem que estar pelo menos ali naquilo que ele é. Um plano, uma meta, uma estratégia aí para os próximos 4 anos para você tentar chegar nele. E, inclusive, Sandra, é interessante que esse plano, de alguma forma, dialogue com outro plano que poucos prestam atenção, que é o chamado PPA, que é o Plano Plurianual, porque, afinal de contas, é o PPA que vai ditar efetivamente o desenvolvimento do município, né? É isso, e aí com discussões, né, junto à sociedade, também com os vereadores, né, os parlamentares, enfim, e muitas das melhorias que os municípios contam, né, ou pretendem, aí seja aqueles que já estão no governo ou pretendem, de apoios lá do Senado, também da Câmara dos Deputados, das emendas, né, que a gente vem falando, né, teve aí uma decisão então agora de liberar as emendas, mas com maior clareza, e diante até dos recursos, né, que chegam para os municípios, tem até uma reportagem que a gente acompanhou do UOL essa semana, falando do destino, né, de verbas do governo federal, priorizando talvez cidades mais aliadas ao governo, e incluindo cidade aqui da nossa região, né, como Hortolândia. Seria muito estranho a gente tampar o sol com a peneira, né, Sandra? Vamos ser sinceros, né? Óbvio que os governos têm as suas preferências, é óbvio que isso tem uma relação também com a dinâmica de competição política, porque perceba, isso não é um território exclusivo dos deputados. Os deputados federais, quando fazem emendas, eles vão direcionar principalmente esses recursos para onde, né?
via de regra, vão direcionar para suas bases eleitorais, para onde eles têm uma incidência maior de voto, onde eles conhecem melhor a realidade. Isso é do jogo político. Agora, é óbvio, o governo federal ele pode até entender que existem determinadas prioridades a partir das leituras do ministério, né? Mas se for de modo extremamente escancarado o benefício apenas de uma ou outra cidade em detrimento de todas as outras, aí a gente precisa entender melhor, inclusive, quais são os critérios, né? E todos que olham para o orçamento e fiscalizam têm que ficar de olho em relação a isso, né? Agora, prioridades políticas, né? Uma lógica de alocação que tem a ver aí com que o governo também entende, que a composição política entende, isso faz parte do jogo, viu, gente? Isso é normal, é comum, né? Vamos dizer assim. O que não é comum é ter uma discrepância muito grande, né? E às vezes você atender uma outra cidade é o problema, né? É verdade. Ô Bruno, eu queria só retomar a história dos planos de governo. Eu queria deixar uma curiosidade para você e também para os ouvintes. A gente tá mergulhando nos planos de governo para poder fazer as entrevistas, como a Sandra disse. Aí teve um candidato de uma cidade X, que eu não vou falar qual que tem lá no plano de governo o seguinte: o número de veículos licenciados no município continua aumentando, sendo que a frota atual conta com 0.000 veículos, 0.000 novos, com aumento de 0% nos últimos 4 anos. E aí no final tem, entre parênteses, atualizar dados. Às vezes é aquela história, né? Despacho. Aí agora o que acontece? Felipe Pereira, né? Eis a questão. Precisa ver se o estagiário da campanha acabou despachando de fazer a revisão final do texto, né? E aí a culpa vai cair no estagiário, né? É estagiário que deveria ter feito a revisão e não fez. Mas brincadeira à parte, né? É óbvio, nesse caso parece ser nítido que a pessoa deixou ali o espaço para poder conferir e checar os dados e acabou carregando o plano de última hora ali e não percebeu qual versão do arquivo carregou, né? Acho que acredito eu, né, que dê tempo de corrigir, né, gente? Então vamos lá botar os dados certinho, né? Bruno, vamos falar muito mais ainda, né, dessa corrida eleitoral, também de outros assuntos, dos bastidores da política, e eu conto com você amanhã aqui. Certamente, querida. Vamos conversando sim, né? Tem até um adendo aqui, só uma curiosidade. Está chamando bastante atenção também a questão das candidaturas únicas, né, Sandra? Porque esse ano teve um aumento também em relação a outros anos. Isso tem gerado bastante dúvida. Também é um assunto que a gente pode trazer, conversar, porque a ideia nossa aqui é poder esclarecer para o eleitor, né? Para que ele faça escolhas conscientes. Aquilo que eu sempre insisto aqui. Tanto faz quem você vai escolher. Se ele é de direita, de esquerda, progressista, conservador. A questão é a gente ter clareza daquilo que a gente está escolhendo e nos sentimos responsáveis também pela cidade e os representantes que estamos elegendo, né? É aproximar essa distância que existe hoje entre representantes e representados. Um abração aí para todos. Até lá. Felipe Pereira, vai mandando aí para mim as curiosidades e excentricidades, viu? Um abraço. Pode ter certeza. Olambra, viu? É cidade. Aqui na nossa região que tem apenas um candidato, só para constar. Até amanhã. Até, gente. Valeu. Abração. Obrigado. EPTV é notícia na CBN.